Olá, meus amigos, boa noite. Realmente eu estou gostando de compartilhar as minhas reflexões aqui no meu vídeo. Eu volto hoje, mais uma vez, para fazer a ponte com aquilo que eu estou desenvolvendo a respeito do conceito e usá-lo para comentar os tristes acontecimentos desses 3 últimos dias da história do Brasil, com a manifestação anti-brasileira da delegação que foi aos Estados Unidos, concretamente vender o país. Mas não se iludam, não é preciso jogar a autoestima, a nossa autoestima, na lata do lixo. Eu vou retomar a questão do conceito e vou falar um pouquinho, porque não dá como escapar disso, em função do objetivo que eu defini aqui para este meu espaço, de lidar com um conceito riquíssimo proposto pelo Milton Santos, que é aquele de redutibilidade entre tecnosfera e psicoesfera. Uma beleza para dar esperança à maioria do povo brasileiro que não votou cegamente, sem conhecer o que é pior, num projeto político não revelado porque não formulado. A gente vê agora o amadorismo da política dessa pseudo-liderança brasileira que provisoriamente ocupa o poder no nosso país. E eu vou argumentar. Retomamos o conceito, a ideia de conceito. O fascismo, ele não pode ser considerado um conceito. Ele é uma ideologia. É um fragmento, uma noção, uma ideia que, para que se realize no mundo concreto, precisa se interagir com uma série de outras ideias e se transformar em um conceito, ou seja, aquilo que perdura. O fascismo tem insistido na história da humanidade, mas ele não tem perdurado. Pensem nisso. Aqui vai uma primeira ideia para refletir. E a ideia que deu origem ao conceito de ideologia e que foi criado por um conde, soldado, político e filósofo francês que atuou na Revolução Industrial, na Revolução Francesa. E é uma beleza porque Napoleão Bonaparte dizia dele, o conde Tracy, né? Ele tem um nome chique, Antoine Louis Claude de Tracy, falando francês caprichado, não é? Este senhor é que criou esta palavra ideologia para que significar o conjunto de ideias de uma pessoa, a ideia de um conjunto de pessoas, de uma pessoa, para caracterizar ou interpretar fatos, interpretar ideias, né? Ou fatos a partir de ideias. O Napoleão dizia que esse conde Tracy e seus ideólogos, eles eram deformadores da natureza. De fato, no processo de produção de conhecimento ou na pesquisa, se você colocar a ideologia na frente da busca, ofuscando a realidade, quer dizer, você coloca na realidade aquilo que você acha dela, você jamais chegará perto da pretensa verdade que o trabalho do cientista pretende sempre chegar, não é? É uma discussão complicada que não dá para fazer, mas eu trago esse argumento porque eu acho que ele é muito importante para a gente entender aquilo que está acontecendo com o Brasil e como achar um caminho novo. Pensei hoje, muito inspirada por um artigo que meu amigo geólogo, grande geólogo Álvaro Santos, me mandou pelo e-mail, e ele disse que publicou na página dele no Facebook, procurem lá, Álvaro Santos. E eu me inspirei, ele traz uma contribuição, uma reflexão muito interessante sobre o significado da viagem esse festival que o Brasil fez nesses últimos dias,
Festival de Mau Gosto, que o Brasil fez esses últimos 3 dias nos Estados Unidos, ajoelhando-se diante do império. A ideia do Milton de tecnosfera e psicosfera é muito importante de ser trazida aqui, porque ela se resume no seguinte, né? A tecnosfera é a esfera técnica, científica, emprenhada na natureza, transformando aquela primeira natureza numa segunda natureza, e que nesta contemporaneidade agem como infraestruturas e são fundamentais para a expansão e o avanço da produção e, por consequência, do mercado, né? O grande produto que agita essa tecnosfera são as tecnologias da informação. Só que o Milton propõe que, como o espaço geográfico é um indissociável sistema de objetos e ações, esse espaço geográfico, espaço humano, espaço da existência humana, esses objetos objetos técnicos se constituem na tecnosfera. Mas a tecnosfera é comandada por uma psicosfera. A psicosfera, ela é a configuração das mentes para agitar esse movimento novo provocado pela tecnosfera, mas a psicosfera, que é muito usada, se vocês querem entender melhor, a psicosfera hoje é, por exemplo, o marketing, a propaganda. Ela nasce muito vinculada, inclusive na cabeça do Milton, para explicar o consumo desarvorado, né? Você configura a cabeça das pessoas e essa avidez pelo consumo. Mas essa psicosfera, como bem lembra a minha querida amiga e comadre Lucrécia Ferrara, eu vou colocar o link que foi sugerido aí para eu fazer para o meu espectador, eu vou colocar o link de um artigo dela, onde ela explica a importância da configuração da psicosfera pela comunicação, né? A definição de psicosfera do Milton é exatamente isso. A psicosfera se dá na dimensão do lugar. Lugar que ele propõe que seja entendido como espaço do acontecer solidário. O espaço da liga de interesses, sejam eles quais forem. Eu acho que essa redutibilidade entre tecnosfera e psicosfera é um caminho muito importante para nós sugerirmos caminhos para a resistência. O lugar é o espaço da resistência, da constituição da resistência, ou seja, esse acontecer solidário nada mais é do que a prática política, no seu sentido mais bonito, da confiabilidade entre os seres, da necessidade da intersubjetividade concreta e real para o fazer político. A psicosfera, ela tem o fundamento no lugar. Aí eu vou trazer um outro artigo, estou aqui homenageando duas ilustres figuras da inteligência brasileira, Lucrécia, que está aí trabalhando muito ainda, e a minha querida ex-aluna, grande amiga e grande intelectual, que nos deixou muito cedo, professora da Unesp de Rio Claro, a Samira Peduti caiu. A Samira sempre nos ensinava que a psicosfera, ela se constitui a partir do desejo humano, do eros, que vem do conceito, lembra-se que eu falei no meu vídeo anterior? Esse desejo humano que é criado na tensão entre o inconsciente e o desejo objetivo. Por isso que a psicosfera foi muito usada pelas agências de propaganda para dar vivacidade, o desejo que preside o consumo. Por que a gente não pode usar a psicosfera para fazer política, criando uma nova psicosfera de acordo com a cultura, a mentalidade, os desejos dos brasileiros? Se ela reflete desejo, o projeto do povo brasileiro, o desejo do povo brasileiro é por liberdade, felicidade, saciar fome,
coisas reais e concretas que podem ser captadas como conceito na realidade concreta. E a grande constituição da psicosfera se dá pelo fazer político das multidões, criar mega subjetividades animadas pelo espírito do desejo de liberdade. Povo na rua botará esse governo para fora. Vamos lá? Resistir, configurando novas psicosferas e reanimando o nosso velho desejo de liberdade. Não seremos mais colônia. Brasil livre. Boa noite.